Boa noite, queridos irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Deus abençoe a vida de vocês, que a gente possa estudar hoje mais um pouquinho dessas cinco verdades da reforma para a minha vida, para a sua vida também. Semana passada nós vimos a graça sobre a graça, percebemos então que a salvação é somente por meio da graça. Deus nos salvou por única e exclusiva vontade do seu próprio querer. Deus fez o que quis, Deus faz o que quer, e Ele nos salvou mediante a sua graça. Então nós entendemos que a ação da salvação, ela parte somente de Deus, é uma monergia, é uma energia única vinda de Deus, e essa energia de Deus transforma o nosso coração, certo? Transforma a nossa vida. E hoje nós vamos seguir aqui com o nosso estudo, falando sobre a quarta verdade da reforma para a nossa vida. Quarta verdade da reforma para a nossa vida, que é a fé. Então, somente a fé, sola fide, como você deve ver algumas vezes. Nós já vimos então a história por detrás da reforma. Nós vimos esse movimento que começou antes do próprio Martinho Lutero, a partir de alguns irmãos, alguns cristãos valorosos e importantes na história da igreja. Os valdenses, John Wycliffe, John Hus, entre outros e outros homens de Deus, aquilo que culminou no evento ali em 1517, no dia 31 de outubro, a partir e através de Martinho Lutero. Hoje nós vamos ver então a fé, só a Escritura, somente a Escritura. Já vimos que somente a Escritura é a revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. É a partir das Escrituras que nós podemos obter conhecimento necessário para a nossa salvação. As Escrituras são divinamente inspiradas por Deus, são inspiradas por Deus nos homens. Nós vimos isso também. Nós vimos que somente Cristo é o nosso mediador, nosso advogado, aquele que intercede por nós. Hoje nós vamos ver a solo Christus, ou somente Cristo, bem presente também, somente a fé. Nós vimos que somente a graça, aquilo que eu acabei de falar, somente a graça foi capaz de nos salvar. O dom, o favor, o presente que nós não merecemos, nos foi entregue por Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia e graça, não só fez com que a gente não fosse condenado no inferno, mas fez com que nós tivéssemos parte nele, na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Toda pessoa que vier falando contra Jesus, contra a graça de Deus, essa pessoa não merece sua atenção. E hoje, sola fide, somente a fé. Você é uma pessoa de fé? Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo: eu sou uma pessoa de muita fé. Tudo que eu oro, Deus me dá. Tudo que eu peço, o Pai me abençoa. Eu sou uma pessoa de muita fé. Será que essa frase, essa ideia, eu sou uma pessoa de muita fé, é uma ideia correta? É correto dizer eu tenho muita fé? Ou será que a fé é algo que Deus colocou no nosso coração? Será que a fé ela é baseada no evento que aconteceu ou que contaram para nós? Ou a fé é algo que nós vivemos a partir do momento em que o Espírito Santo vem regenerar a nossa vontade, transformar a nossa história? Um teólogo muito importante da nossa teologia é Louis Berkhof. E ele fez a distinção entre 4 tipos de fé. A primeira fé é a fé histórica. É aquela fé baseada no testemunho da história, baseada
testemunho ocular mesmo de algo que aconteceu, ou até mesmo uma fé naquilo que contaram, naquilo que se leu. Aí nós temos o texto de João 3, versículo 2, que é aquele texto em que Nicodemos, o mestre da lei, vocês devem se lembrar disso, Nicodemos fala para Jesus o seguinte: essas coisas que você faz, só alguém da parte de Deus que é capaz de fazer. Para ser mais exato, lendo que o versículo diz assim, este de noite, Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não estiver com ele. Ninguém pode ser como o Senhor é, se Deus não estiver com ele. A fé de Nicodemos ainda não era uma fé baseada na transformação do seu coração. Não era uma fé baseada naquilo que Jesus falou para ele e que o Espírito Santo transformou na vida dele. Mas era a fé de tanto estudar as coisas lá do passado e dizer: não é possível que uma pessoa como Jesus exista sem vir da parte de Deus. Não faz sentido. Segundo tipo de fé é a fé miraculosa. É a fé produzida pela persuasão na mente de uma pessoa de que o milagre será realizado por ela ou em favor dela. Esta fé em milagres é fé em milagres no sentido ativo. É a pessoa que crê não para a salvação, mas é a pessoa que crê na possibilidade dos milagres. É a pessoa que crê na possibilidade de existir um milagre. Alguma coisa pode acontecer. Mateus 17, 20 diz o seguinte: Jesus respondendo: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. É dessa fé, a fé que acredita que alguma coisa milagrosa, uma intervenção divina pode acontecer. Fé temporal. Essa é aquela fé passageira. Você lembra da parábola lá de Mateus 13? A série de parábolas, onde as sementes elas são lançadas pelo solo. E uma das sementes, mais especificamente, vamos olhar? Mateus 13, versículo 20 e 21. O que foi semeado no solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então aquela pessoa, vamos dar um exemplo aqui, aquela pessoa que de repente chega na igreja, ouve a palavra, ouve as músicas, fica empolgado naquela situação ali, aquela pessoa está envolvida com várias coisas, mas no final das contas, quando vem a perseguição, quando vem uma dificuldade, quando vem uma luta, quando vem alguma coisa difícil na vida dela, ela logo abandona a igreja, abandona a fé, se vira contra a igreja do Senhor. Ok? E a fé salvadora, a fé verdadeira. É possível que um crente tenha uma fé histórica, é possível que ele tenha uma fé miraculosa, é possível que antes da sua verdadeira conversão ele tenha uma fé temporal, mas o que vai salvá-lo é a fé salvadora, é a fé verdadeira, a fé no Senhor Jesus. Por exemplo, Efésios 2, versículo 8 e 9, Paulo escreveu o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ainda Romanos 4, de 3 a 9.
onde lemos: porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça? Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Guarde bem esse termo. Sua fé lhe é atribuída como justiça. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoados, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os incircuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Esse termo imputação, esse termo de Deus atribuir justiça, é a ideia da justificação pela fé. Então a fé salvadora é aquele confiar e acreditar no Senhor Jesus de uma forma tão profunda, tão real, que somos levados a entender que tudo que Jesus viveu, toda a vida dele, toda a história dele, tudo que ele conquistou, tanto na cruz quanto na sua vida mesmo, toda a justiça que ele cumpriu é nossa justiça. Foi imputada a nós, foi considerada nossa justiça. Tudo isso através dessa fé, a fé salvadora. Somente a fé no Senhor Jesus é que nos salva. Somente a fé no Senhor Jesus que é capaz de salvar a nossa alma, o nosso coração. Sabe qual é o problema? Existiam alguns problemas na época da Reforma. A igreja naquela época tinha alguns erros. O primeiro erro era que os pecadores o entendimento era que a justificação, a imputação da justiça, a consideração de ser justo, ela se dava por meio do batismo. Então quem não fosse batizado, seja na infância, na fase adulta, não poderia ser considerado um salvo, era um pagão. Quem não se batizava era um pagão. Outro erro era que a justificação é pela fé em Cristo e pelas obras de uma pessoa. Na Reforma nós entendemos que somente a fé, então é somente a fé em Cristo, somente aquilo que Cristo fez, somente as conquistas do nosso Salvador é que são capazes de nos tornar justos, ou para que sejamos considerados justos. Não é a fé e as obras, somente a fé. O terceiro erro daquela época é que os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Jesus Cristo. A ideia da Reforma, a nossa ideia e a ideia da Bíblia é que nenhum de nós tem justiça própria. Não, por isso, então, isso torna impossível que eu faça qualquer coisa que me considere justo diante de Deus. Nada do que eu faço pode fazer com que Deus olhe para mim e fale, esse é justo. Não. Mas quando Deus olha para mim, Ele olha numa lente de Cristo. Jesus Cristo se coloca à minha frente. Jesus Cristo me veste com a roupa dele, a roupa de justiça dele. A couraça de justiça dele está sobre mim. Então o Pai olha para mim e fala, esse também é meu filho, porque o meu filho Jesus foi justo, perfeito, para que esse filho aí pudesse ter vida comigo. Esse era um erro da igreja. E outra é que o status ou estado, ou significado aqui da justificação, a justiça, a pessoa poderia perder essa posição de justo. E esse é um grande problema pensar isso, né? Porque isso gera um medo muito grande. E aí a igreja na época aproveitou desse medo para vender, por exemplo, as indulgências, que era assim, isso aqui vai considerar você justo, vai considerar você perdoado. Então, se você morreu, se algum parente de você
morrer, alguns dos seus parentes morrerem. Significa aqui que essa declaração exime essa pessoa do inferno. Deu para entender aqui? Mas o problema em relação à fé não ficou lá atrás no passado. Hoje ainda nós temos alguns problemas em relação à fé. Primeiro problema: as pessoas são justificadas por suas obras ou por sua fidelidade financeira. Você já ouviu isso? Não se tem a venda de indulgências mais, mas ainda tem a venda da água, do lenço, da toalhinha, do lençol, da fronha, sabe? A água do Jordão. Ainda se tem essa venda por essas coisas. E muita gente tem caído nessa lábia, nessa ideia, nessa mentira e tem adotado assim: não, se eu for fiel financeiramente àquela campanha, Deus vai olhar para mim como um pai olha para o seu filho, com misericórdia, com graça, vai agir com poder na minha vida. A fé é a fé na fé. Quanta fé, né? Fé é a fé na fé. Tem gente que baseia a sua fé, a sua crença, a convicção, né, como Hebreus fala, dos fatos que não se veem, não em Deus, mas na sua força de vontade. Então a fé para essas pessoas, para esse tipo de entendimento, esse problema que seja, é um entendimento assim de que é uma autoconfiança, é uma noção de poder em si mesmo, uma força, eu tenho força de vontade, eu tenho poder em mim mesmo, eu sou alguém especial. E a partir disso, então, muitas pessoas por aí têm vendido a imagem de que a minha igreja, o meu pastor, o meu ministério são pessoas que têm poder, e esse poder, essa fé que eles têm, vai transformar essa realidade. E aí isso leva a um terceiro problema. Existem igrejas que têm mais fé do que outras igrejas. Pessoas que têm esse entendimento, esse pensamento. Andando mais um pouquinho. Então, a reforma trouxe essa questão da fé, somente pela fé, bem baseada, bem dando ênfase na justificação. A justificação é pela fé. Mas o que é justificação? O nosso catecismo de Westminster, né, a confissão de fé que a Igreja Presbiteriana adota, ela foi uma declaração de vários itens, vários capítulos, colocados um após o outro para dizer o que os reformados, o que os cristãos protestantes, ou que são resultado do protestantismo, o que eles creem, qual que é a convicção deles. Aí um dos pontos estudados e um dos pontos retirados da Bíblia como constatação é da justificação. O que é justificação então? É o ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual Ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa deles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. Deus imputa a justiça de Cristo a nós, ou seja, Deus atribui, considera, derrama, nos veste com a justiça de Jesus. Mas esse vestir da justiça de Jesus, essa imputação da justiça de Jesus, ela é recebida por nós através da fé. Olha só a Trindade trabalhando na justificação. Jesus
justiça plena e total. Ele cumpriu todos os itens necessários para uma pessoa, um ser humano, ser considerado justo. Deus, o Pai, pega essa justiça e Ele dá o aval para que essa justiça seja a justiça daqueles que Ele mesmo escolheu, daqueles que Deus mesmo determinou como seus filhos. Deus é santo, Deus é justo. Então, precisava que o ser humano fosse também justo com Deus. Só que isso seria possível através de Jesus. Só que agora a aplicação dessa justiça imputada ao homem é dada pela fé. Porque quando nós cremos que Jesus Cristo realizou tudo que realizou, viveu tudo que viveu, aí nós recebemos uma fé de que realmente o que a Bíblia fala é verdadeiro. E de que agora meus pecados são perdoados e a minha vida é uma vida de justiça para com Deus. Entenderam até aí? Tranquilo? Eu acho que assim fica tranquilo. Mas nós podemos olhar alguns versículos, alguns textos. Por exemplo, o texto de Romanos 3, 22 e 25, que diz: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo, presta atenção, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixava impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui Paulo está explicando o que eu acabei de dizer. Todos pecaram, todos precisam da glória, da intervenção de Deus. Essa glória, essa intervenção de Deus é considerar a justiça de Jesus a nossa. Então, mediante a fé, nós recebemos o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado por causa da justiça. E assim Deus mostra o seu amor para conosco. Assim Deus mostra todo o seu plano para nós. Romanos 4, versículo 5: mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Pensa assim, já que o ser humano não pode ser justo, não consegue ter uma vida de plena justiça, já que isso não é possível, que ele não vai ser justo, mas ele pode viver em fé. Lembra que diz Abacuque, diz também Romanos 1, versículo 16: o justo viverá pela fé. Nós vivemos não pela justiça, para a prática da justiça, mas nós vivemos pela fé. Não estou abolindo viver uma vida justa ou buscar uma vida justa, mas significa que nós nunca vamos poder fazer isso. Por isso nós temos que nos agarrar na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora 2 Coríntios 5, 19 e 21. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus trocou, pegou os nossos pecados e na cruz do Calvário pagou o preço por esses pecados. Quando Ele paga o preço pelos nossos pecados, Ele fala assim: toma aqui a minha justiça para você. Nós entregamos nossos pecados para Ele e Ele nos entregou a justiça dele para nós. Efésios 1, 6 e 7: para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça.
Romanos 3, 24, 25, já lemos esse texto anteriormente. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 5, 17 e 19. Pulamos agora para Atos 10, 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Perdão de pecados. Diante disso, nós temos dois principais benefícios. O primeiro benefício está no fato de que Deus perdoa os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. O pecado que você cometeu lá anteriormente, que você cometeu agora, que você vai cometer ainda, porque nós caímos mesmo muitas vezes. Esses pecados já foram perdoados. Já foram perdoados. Olha só, Romanos 4, versículo 7. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz, mais que feliz é aquele que o pecado foi perdoado, o pecado foi coberto. Coberto pelo quê? Coberto, não entenda que foi escondido, encoberto, né? Encoberto tem aquela ideia da corrupção, de esconder, de jogar para o ladinho, fazer de conta que não existia. Não é isso. É coberto no sentido de desaparecer. Desaparece por causa da justiça de Jesus imputada a nós, colocada sobre nós. E o outro grande benefício é que nós recebemos o status de justos. Nós somos considerados justos. Antes da fé, antes de crer no Senhor Jesus, dessa transformação que o Espírito Santo dá, nós éramos considerados condenados. Condenado é contrário de justificado. Dois grandes benefícios. Diante disso, nós chegamos então à conclusão, a reforma chegou à conclusão de que nesse ponto, nessa verdade, nós reafirmamos que a justificação somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Entenderam? Somente a fé nos é imputada a partir de Jesus. A perfeita justiça somente Jesus. Só pode vir da parte do Deus Santo, do Deus justo. Diante disso, então, cabe ficar correndo atrás de realizar alguma obra com o intuito de ser justificado? Não. Mas cabe ir atrás de conhecer cada vez mais esse Jesus. Uma vez conhecido esse Jesus, nós entendemos que nós somos incapazes, insuficientes, nós somos pequenos, nós somos irmãos que falham, pessoas que pecam. Eu peco contra Deus, eu peco contra você, eu peco contra a sociedade, eu peco. Mas nós não vivemos no pecado, nós vivemos de fé em fé. O justo viverá por fé. Diante disso também nós ligamos que a justificação se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser a igreja nos negue ou condene somente a fé. Ok, tudo isso muito bom, legal, estudar essas coisas, olhar nos textos bíblicos, muito interessante. Mas você deve estar se perguntando também, o que eu faço com isso? Como que eu vou usar? O que isso tem a ver comigo? Alguns pontos. Primeiro tem a ver com a paz. A doutrina da somente a fé, somente pela fé,
é uma doutrina profundamente pessoal. Eu tenho paz porque não sou eu que, não é através das minhas obras que eu sou justificado, mas é pela obra de Jesus. A obra de Jesus trouxe paz ao meu coração. A obra que Jesus realizou naquela cruz, vivendo antes da cruz como uma pessoa plena, totalmente justa, me diz o seguinte, você não precisa perder a cabeça, ficar correndo atrás de fazer obras, de fazer muitas coisas para se justificar. Jesus fez o trabalho por você. Descansa nele, viva por ele e tenha certeza de que Deus está fazendo. Porque Deus já fez, Deus imputou essa justiça de Jesus ao seu coração. Ele concedeu a justiça de Jesus a você, então tenha paz também, né? O que isso tem a ver comigo? Segurança. Qual que é a segurança? Não entenda segurança como preguiça, conformidade, como conformismo, mas entenda a segurança de dizer assim, ok, eu não sou salvo pela minha obra, eu não sou justificado pelas obras, mas agora que eu fui transformado em justo, em alguém que vive pela fé, agora sim eu vou trabalhar na obra do Senhor. Eu vou me esforçar ao máximo para fazer, para realizar aquilo que Jesus quer fazer na minha vida, na minha história, na minha trajetória, que Deus quer conquistar em mim, através de mim. Então eu tenho segurança, porque nada pode desfazer a realidade da minha condição. Não sou condenado mais, eu sou justificado. Condenação é uma coisa, justificação é o oposto de condenação. Você não consegue ser justo sozinho, nunca vai ser justo, mas pela fé nós nos prendemos a Jesus e assim nós somos considerados por Deus justos. Segurança, você não perde a justificação. A justificação pela fé, ou a fé, confirma a minha filiação. Só sou filho de Deus, somente sou filho de Deus por causa de Jesus. Eu só posso ter um relacionamento com Deus porque Ele veio ao meu encontro, e esse Deus que veio ao meu encontro me disse, você é meu filho, porque agora eu vejo em você Jesus Cristo. Eu quero trabalhar em você a pessoa de Jesus, de fé em fé. O justo vive pela fé. Pela fé nós entendemos que sim, Jesus existiu, viveu uma vida justa, morreu na cruz por mim, ressuscitou e vai voltar. Por essa fé salvadora, eu tenho a convicção plena de que eu sou filho de Deus, não por algo que eu tenha feito, não por merecer, mas por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez. Eu vivo pela fé, eu vivo pela fé naquele que me salvou, né? Então, assim, você já viu desses testes de DNA que as pessoas passam? O programa do Ratinho tinha muito isso, né? E esses testes, às vezes, eles acabavam frustrados porque comprovavam que aquela criança ou aquele jovem não era filho de quem ele alegava ser filho. Mas com Deus isso não é possível. Nós somos filhos de Deus. Nós somos escolhidos por Ele. Não com base naquilo que nós fazemos, mas com base naquele que fez. A salvação pela graça, não é? Quando nós recebemos essa justiça de Jesus por meio da fé. Por meio da fé nós somos considerados justos. Último ponto. O que isso tem a ver comigo? Tem a ver que o nosso valor, o meu valor está em Cristo. Você tem valor, o seu valor é muito alto. Sabe qual é o peso do seu valor? Jesus. Jesus é o peso
Jesus tem um vídeo muito interessante por aí no YouTube, na internet, que é uma fila, né? As pessoas, cada pessoa dessa fila está com uma pasta. E aí elas entregam a pasta ao anjo, à comissão lá de anjos. Eles analisam a pasta e mandam a pessoa subir numa balança. A pessoa sobe na balança com a pasta dela. Geralmente as pastas das primeiras pessoas está cheia de obras de justiça, caridade, essas coisas. Aí a balança vai de um lado ao outro, né? Mas ela acaba sempre em condenado. E aí a pessoa é enviada para o inferno, né? A pessoa pergunta: mas eu evangelizei, eu fui um bom cristão, eu não traí, eu não menti, eu não roubei, não enganei, não matei ninguém, eu sou uma boa pessoa. Aí chegou a última pessoa lá no vídeo, todo triste, cabisbaixo. A pasta dele de pecados era grande, ele entrega ali envergonhado. E ele já está indo triste, dizendo assim: eu estou condenado. Ele sobe na balança. Quando ele vai subir na balança, Jesus chega. E Jesus fala assim: não, dá licença, aí afasta essa pessoa. E Jesus sobe na balança. Quando Jesus sobe na balança, no lugar daquela pessoa, o ponteiro vai de cima a baixo e fica na parte de justo. Aquela pessoa, ela tem agora a oportunidade de estar no céu. Então em Jesus nós temos valor. Em Jesus nós temos peso, porque pela fé nós conhecemos esse Jesus, pela fé nós nos relacionamos com esse Jesus, pela fé nós entendemos que esse Jesus ele veio para que a gente pudesse ter nele valor. O mundo nunca vai te dar valor, as pessoas sempre vão te decepcionar e nunca vão te dar valor. Nunca te darão valor. Mas em Cristo você tem valor. Você não tem valor só para os homens. Você tem valor para Deus acima dos homens. Tudo isso por meio da fé. Porque a fé tira o peso das minhas costas. A fé é quando, em troca do peso dos meus pecados, Deus coloca as asas da justiça de Jesus sobre mim, a proteção da justiça de Jesus sobre mim, e eu não sou condenado mais, eu sou justo, sou filho de Deus. Nosso valor não está nas obras que nós realizamos, o nosso valor está em Cristo Jesus. Lembra disso sempre, tá bom? Lembra disso sempre. Lembra também que Deus quer nos tornar melhor do que antes. Essa pandemia veio e trouxe muitos problemas financeiros, econômicos, sociais, emocionais. Os problemas virão. Nós sabemos que a crise que já está vindo, né, uma proporção um pouco lenta ainda, pode ser maior, mas nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus para olhar para frente. Nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus para crer que até mesmo nesse tempo Deus quer nos tornar melhor do que antes. Participe então conosco dos nossos cultos. Participe conosco dos nossos cultos presenciais aqui em Santa Mônica, 9 horas da manhã, aos domingos. Venha, traga sua família, venha de máscara. Nós fazemos todo o distanciamento social, aplicamos álcool gel, nós temos álcool gel disponível, termômetro e tudo mais, para que você possa se sentir bem confortável, à vontade, protegido ali. Da mesma forma que na Praia do Morro, às 19 horas, nós também nos encontramos aqui para adorar o nome do Senhor, juntos em adoração, cantando louvores. E tanto de manhã quanto à noite, nós temos então a exibição dos nossos cultos, transmissão ao vivo dos nossos cultos, com louvor, com mensagem, coração. Para você da sua casa, você que não pode participar, que não tem como participar, você pode acompanhar também o nosso trabalho. Você de repente está viajando, você é de longe, você está sem uma igreja para frequentar e quiser de repente nos seguir aí, nós temos o nosso YouTube, Facebook, Instagram.
Tá? Nós estamos sempre divulgando e você pode ser parceiro da gente aqui na igreja, você pode nos ajudar, você pode ser membro dessa igreja se você quiser. Converse com a gente, nos procure, vai ser bom demais te receber. Tá? Uma boa noite para você, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu lar, que Deus possa fazer uma grande obra em você e também através de você. Quero te chamar agora para orar. Feche seus olhos se puder. Vamos falar com Deus? Ô Pai, queremos ter mais fé no Senhor. Queremos experimentar dessa fé salvadora do Senhor. Queremos colher, Pai, os frutos daquilo que Jesus fez. Queremos, ó Deus, receber aquilo que Jesus fez por nós. Queremos conhecer, Senhor Jesus, a Tua presença. Nós queremos saber quem Tu és de verdade. Nós queremos, ó Deus, saber quem é Jesus, não só de ouvir falar, não só de ler as histórias bíblicas ou de testemunho de outras pessoas distantes de nós. Nós queremos conhecer o Senhor Jesus na forma mais prática, na forma mais agradável, da melhor forma possível. Jesus, vem fazer parte do nosso coração, da nossa vida. Muda o nosso caráter, muda a nossa história, nos faz reafirmar que temos fé no Senhor, nos faz ver essa fé no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite e Deus te abençoe.